O podcast Agro e Prosa não é nada mais, nada menos do que as entrevistas que eu faço em um programa de rádio. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista, e apresento um programa do agronegócio em uma emissora de rádio. Como eu recebo muitos convidados fantásticos, com muito conhecimento, e a cada dia tem um papo diferente, eu resolvi compartilhar essas entrevistas com vocês aqui nesse podcast. Vamos então ao Agro e Prosa. A minha entrevistada de hoje será a Luciana Duarte, que é especialista em marketing digital profissional e que lidera o movimento X500. O tema da nossa entrevista será Mundo Digital como oportunidade de negócios no agro. Oi, Luciana, tudo bem? Tudo bem, Divino. Obrigada pelo convite. Muito prazer estar aqui falando com os seus ouvintes. O prazer é meu. O prazer é meu de ter você aqui. Você está situado em São Paulo, é isso? Isso mesmo. Eu estou nesse momento falando com você direto de São Paulo. Luciana, a pandemia, ela meio que acelerou uma série de coisas na internet, e a impressão que eu tenho, antes de nós entrarmos exatamente no nosso bate-papo, é que as pessoas, de uma forma geral, não estavam preparadas para tudo isso que aconteceu em termos digitais, né? É. De fato, as empresas e mesmo os profissionais que atuam nela estavam preparados para vivenciar uma realidade totalmente digital, somente falando pelo celular, por videoconferências, por canais de vendas online, as redes sociais ou e-mail, enfim. As empresas tiveram, em um curto espaço de tempo, realmente que se reinventarem para não perderem a oportunidade de negócio. E essas empresas, elas tiveram que começar a repensar os seus modelos de negócio. Na sua opinião, elas despertaram para a comercialização de produtos na internet ou elas continuam ainda tendo a internet apenas como um apoio institucional? Estamos caminhando para isso. Na verdade, quem teve possibilidade de investir caminhou mais rápido. No âmbito do agronegócio, a gente observa que o contato corpo a corpo, contato tete a tete, ele é predominante. As empresas têm muitas equipes que visitam o campo para falar com o produtor rural. Só que na pandemia, e diante desse cenário que nós estivemos, não era mais possível fazer isso. Então, empresas que tiveram como investir em aplicativos, tiveram como investir em promover os seus serviços e os seus produtos pela internet, utilizando redes sociais, utilizando Google, elas conseguiram fazer com que os seus produtos aparecessem para novos clientes ou até mesmo para os clientes existentes através de uma lista de transmissão via WhatsApp. Mas não podemos afirmar que essas empresas, que todas que atuam no agronegócio, fizeram essa lição de casa bem feita. A maioria não tinha equipe, a maioria não tinha um plano, a maioria não tinha estratégia de vendas via esses canais que contempla site, aplicativo e até mesmo a própria rede social e um WhatsApp. A maioria não tinha um plano. E esse plano é fundamental para você obter êxito diante de um cenário como esse que nós vivemos. Então, eu posso afirmar para você que a pandemia realmente pegou 99% das empresas sem esperar. Me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tenho é que muitas empresas, elas ainda têm um site porque elas acham que, como todo mundo tem, ela tem que ter, mas elas não veem isso como ferramenta de negócio. Estou correto? Correto. Nós diríamos que boa parte das empresas, quando começaram a ingressar os seus negócios na internet, em meados de 2000, elas prepararam um site institucional. Aí veio a modernização e tiveram que fazer um site responsivo, aquele que pudesse se adaptar à navegação no mobile. E nesse momento em que ela fez essa transição entre um site que só funcionava no desktop e um site que funcionava no mobile, elas perceberam que poderiam melhorar a oferta de produtos dela dentro do site. Mas muito mais melhoria para fazer uma apresentação do portfólio dos seus serviços do que realmente utilizar aquele canal como um canal de vendas.
Muitas das empresas que atuam no campo ainda fazem desse site apenas um site institucional. Elas não utilizam ele como um canal de venda. Eles não estão preparados para vender diretamente para o produtor os seus produtos ou os seus serviços. E isso é por falta de estudo, tecnologia e até mesmo profissionalizar esses canais como um canal de venda. Elas não sabem como fazer isso. Ou muitas vezes elas até tentam, mas não conseguem fazer o ciclo da jornada de compra, então, portanto, elas não conseguem efetivamente usar o site para vender os seus produtos e os seus serviços. Então, a construção da presença digital mais profissional é fundamental para que elas consigam realmente utilizar o site como um canal de venda. E isso ainda, no campo do agronegócio, as empresas estão aprendendo a parar de vender o seu produto e o seu serviço de forma apenas física e também usar o site como um potencial canal de vendas para o seu negócio e aumentar o seu faturamento com isso. Elas ainda estão aprendendo. Tem uma palavra que você está usando aí desde o início da nossa entrevista, que é a palavra profissional. Tem muita gente no mercado, mas não está faltando profissionais, realmente, pessoas que realmente entendem. Porque quando uma empresa vai buscar alguém para fazer esse trabalho, ela acredita que essa pessoa seja um profissional, mas nem sempre essa pessoa tem o conhecimento de fato que é necessário. A realidade não é essa? Não está faltando mais profissionais no mercado? Sim. A transformação digital ela foi ocorrendo ao longo da última década, mas muito do fato das empresas não quererem esse tipo de especialista, o que elas acabaram fazendo? Não criando um mercado para isso, certo? Onde não há demanda, não há oferta. Então, portanto, o fato das empresas não procurarem esses profissionais, não exigirem do mercado esses profissionais, não houve formação ao longo da última década. Só que agora a pandemia acelerou isso absurdamente. E quem não estava pronto o suficiente está tendo que se preparar, está tendo que se profissionalizar para ofertar os seus serviços da maneira e nos canais digital, sejam as redes sociais, propriamente a formatação de um novo site para as empresas poderem vender, ou até mesmo o desenvolvimento de um aplicativo quando elas assim querem, porque hoje as empresas estão buscando fazer o seu próprio canal de vendas dentro do mundo digital, seja via aplicativo, seja mesmo trazer o cliente para o mundo em que está dentro do ambiente do controle dela. E nesse sentido, cadê os profissionais aptos a desenvolverem aplicativos, a fazerem campanhas adequadas? Está faltando sim no mercado. E a gente nota que os que estão no mercado estão apanhando para entregar os que estão prometendo. A gente sente aqui na XPS a ausência desses bons profissionais, porque quando a empresa passa por nós e nós fazemos um planejamento estratégico, seja de posicionamento da marca, de construção da autoridade dela no mundo digital, seja para criar um planejamento estratégico para uma campanha dentro das redes sociais, ou seja, necessariamente para profissionalizar o departamento de marketing dela, elas revelam a dor para nós. Luciana, como é que eu acho esse profissional para eu contratar e trazer para o marketing do meu negócio? Aí realmente a gente fala para ela, uma agulha no palheiro. Porque divina, uma agulha no palheiro. As empresas realmente elas estão tendo que se reinventar. Por exemplo, há vários anos eu acompanho os dias de campo das empresas que são feitos em fazendas, são feitos em locais apropriados. Esse ano, os dias de campo todos foram digitais, né? As próprias feiras, recentemente a AgriShow fez um evento chamado AgriShow Experience, que foi um evento digital, né? E a AgriShow é acostumada a receber milhares de produtores rurais, milhares de profissionais da área todos os anos em São Paulo. Então, o produtor rural, ele está tendo que conviver, ele está tendo que aprender com o digital, assim, meio que de um dia para o outro. Não seria assim muita informação, não? Muita informação. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo a era dos cemitérios do conteúdo. O que produz hoje já não serve mais para amanhã. E o que nós produzimos amanhã
entra para um acervo digital. Mas o produtor rural, quando ele tem o mobile na mão, o smartphone na mão, o que ele faz? Ele utiliza ele para pesquisa, certo? Então ele vai comprar um produto ou ele está em busca de um serviço, um conserto para uma máquina, ele não liga mais para o amigo, ele vai no Google. E no Google ele digita lá, serviço, conserto de máquina X, ou ele diz aquisição de semente ou semente de milho, semente de girassol. Ele vai pesquisar se há fornecedores em torno do modelo de negócio dele, da fazenda dele. E a partir do momento que ele vai para o Google, olha só como uma coisa está ligada à outra. As empresas estão no Google ali preparadas para aparecer no campo de pesquisa? A maioria não está de forma correta, apresentando o seu site institucional para o mecanismo de busca do Google, porque os sites estão obsoletos. Então, a hora que eles fazem esse tipo de evento online, o produtor ele já conhece um pouquinho daquela marca, um pouquinho daquele produto, então ele já tem uma opinião um pouquinho formada. Ele vai para um evento online desse em busca da solução para os problemas dele no campo. Então, ele soma as informações que ele já detinha antes, que ele já tinha feito as pesquisas dele, com aquela que ele está adquirindo. E ele forma uma opinião. E essa opinião, uma vez formada, ele toma decisões de compra. Então, esses eventos online, em tempos de pandemia, fez com que o campo parasse um pouquinho de viver a realidade dele do dia a dia, que é ali o manejo, a forma de atuação no campo, e olhar para fora da porteira o que eram as tecnologias que ele talvez até desconhecia ou conhecia pouco, porque ele só dava um Google, entende? Então, mesmo sendo um excesso de informação, para muitos produtores rurais, com certeza esses eventos online agregou. Ele teve tempo de estudar algo ou conhecer algo que estava fora ali do dia a dia dele. Por quê? Pela falta de tempo dele. Perfeito. Agora, a pergunta que nós fazemos é como o consumidor do mundo digital vai se comportar daqui adiante, porque a rotina está voltando ao normal, certo? Ele vai ter que ter a rotina dele diária e ele não vai mais ter esse tempo de participar de eventos online ou até mesmo dos eventos híbridos que vão acontecer daqui para frente. E são eventos que vão acontecer também online e que vão acontecer também presenciais. Luciana. Então, nós estamos vivendo a era da tendência, as tendências da era digital. Hoje eu estou batendo papo com Luciana Duarte, que é especialista em marketing digital profissional e ela lidera o movimento X500. Luciana, no bloco anterior, você falava dessa volta à normalidade e que o produtor rural ele não vai ter tanto tempo mais para tantos eventos digitais ou mesmo eventos híbridos. O que deve acontecer daqui para frente? Porque já nós vamos entrar na questão da venda, das empresas estarem preparadas para a venda. Mas o que vai acontecer daqui para frente para que as empresas possam se posicionar melhor e depois pensarem no comercial? A pandemia vai exigir que as empresas agora se reinventem para se comunicar com esse produtor rural. Porque na pandemia ele descobriu novas marcas, na pandemia ele descobriu novidades, e aí você tem que estar se reinventando para aparecer diante desse consumidor que agora está muito mais digital, concorda? Porque se durante a pandemia ele participou de determinados eventos, ele fez determinadas pesquisas de como achar o produto para chegar na fazenda, ou se como ele poderia resolver o problema de matar uma praga na plantação dele, aí ele descobriu um novo produto porque ele deu um Google. Enfim, as empresas terão cada vez mais que se aprofundar e entender o comportamento desse consumidor do produto dela. Mas deixa eu só tentar entender uma coisa aqui.
As empresas, elas sempre se prepararam para fazer um atendimento in loco. Vamos falar em termos de vendas, um atendimento in loco do produtor rural. Então, um engenheiro agrônomo vai até a fazenda, lá ele senta, ele bate um papo, ele cria uma relação de afinidade com esse produtor rural e depois ele faz a venda. Isso é a maneira tradicional, que sempre funcionou. A partir de agora, como é que vai ser e qual vai ser esse papel desse engenheiro agrônomo? Pois é, ele vai ter que ser um pouco mais híbrido, ele vai ter que produzir mais conteúdo. Aquele bate-papo que ele fazia com o produtor rural, ele vai ter que transformar esse bate-papo em muito conteúdo digital. Para quando aquele produtor rural entrar no site dessa empresa, ele consiga ter todas as dúvidas dele ali, resolvidas na cara do gol, num conteúdo. Muitas empresas hoje, elas têm que estar produzindo conteúdo ou no YouTube ou até mesmo no seu site para resolver os problemas do produtor rural de maneira rápida e eficiente. Por quê? Porque a expansão hoje do mundo do campo versus o mundo digital são lado a lado. Ele não quer mais esperar aquele profissional visitar a fazenda dele. Ele quer resposta rápida, entende? Então, hoje, as empresas, a única forma das empresas entregarem essas informações de maneira rápida é produzindo seus próprios conteúdos e fazendo com que esse produtor rural, quando ele procure e quer essa resposta rápida, esse agrônomo possa falar para ele, pegue aqui, entregue o conteúdo para ele. Você acha então que não haverá uma quebra de paradigma, que esse paradigma já foi quebrado, que esse produtor rural já está preparado para esse novo momento e que é isso que ele quer a partir de agora? Eu acredito que sim, é isso que ele quer a partir de agora, porque a pandemia mostrou essa facilidade para ele. O esforço agora vai ter que ser das empresas profissionalizar o marketing do negócio dela. E esse esforço, ele vai ser um esforço... Aí não é mais o produtor rural que vai ter problema, você está entendendo? São as empresas. Porque as empresas vão ter que fazer se o produtor rural vai estar pedindo. Poxa, mas você não tem um vídeo aí mais prático que me explica isso? Você vai ter que vir aqui na fazenda para me mostrar como funciona? Entende? Poxa, mas você não tem um texto, um conteúdo, uma cartilha que me mostra como isso funciona? Seria muito mais prático do que eu esperar a sua visita aqui na minha fazenda. Percebe? Então, o produtor rural vai puxar essa tendência, vai puxar a corda e as empresas vão ter que acelerar. Então, é o inverso no meu entendimento. As empresas vão seguir o campo, e não o campo seguir as empresas, entende? Ou seja, traduzindo, deixa eu ver se eu entendi bem o que você está dizendo. Eu gosto de ser bem didático, porque assim, eu acho bacana que as pessoas entendam bem. As empresas elas vão ter que se preocupar muito mais a partir de agora com produção de conteúdo, é isso? Exatamente, focada nas necessidades do campo. Elas vão, a tendência dentro do modelo de negócio que era o tradicional para o modelo que vai ter que ser reinventado, é esse. São as empresas se preocuparem em produzir conteúdo que resolvam os problemas de seus clientes. Você acha que essas empresas do agro, elas ficaram até agora muito preocupadas com branding, ou seja, elas ficaram muito preocupadas em conceituação de marca, ao invés de se preocupar em também colocar o comercial dentro do digital? Sim. Na nossa opinião, aqui na X500, quando a gente vê e analisa o comportamento das grandes marcas e também atendemos as grandes marcas, elas reconhecem que elas estão presentes nas redes sociais de maneira institucional. Elas estão ali por estar. E aí, essas empresas, elas precisam usar os canais onde os consumidores dos produtos dela estão de maneira profissional. E nesse sentido, quando elas nos procuram aqui para profissionalizar o marketing do negócio dela, a X500 rapidamente diz para ela, olha, brand é uma ponta, é uma estratégia de marketing, mas ela não pode ser somente única para você se conectar com a sua audiência. E aí elas despertam, elas percebem que não tem canal no YouTube, elas percebem que elas não estão se conectando com a audiência, elas percebem, claro, há uma tendência aí que a gente está falando na cadeia do agronegócio. Porque se você olhar os fabricantes de máquinas, eles já estão há algum tempo com vídeos no YouTube.
Mas a cadeia, de um modo geral, que alimenta o agronegócio, essa cadeia é ela que vai se movimentar agora para o digital. Ou ela se movimenta ou ela morre. Porque se o concorrente dela aparecer mais que ela, ele vai vender mais que ela. Ele vai tirar vendas dela. Então, hoje as empresas elas precisam sim se reinventar. Por força da pandemia, pelo aumento da demanda do consumo da informação rápida e também pelo comportamento do próprio produtor rural. Ela vai ter que pensar se ela vai só focar no brand ou se ela vai focar na estratégia de vendas apoiada no marketing digital. E aí não vai ter saída. Ela vai ter que profissionalizar isso. E nós estamos sentindo isso na pele, porque nós estamos trabalhando das 8 às 20 horas, das 8 da manhã às 20 horas da noite, só atendendo empresas querendo profissionalizar o marketing do negócio delas, porque elas não sabem como fazer isso. Elas não têm ideia como fazer isso. E não vai contratando uma agência de marketing que resolve esse problema. Aí você fala assim, mas por quê? Porque a maioria das agências, quando elas são contratadas, elas recebem uma ordem do cliente. Eu estou te contratando porque eu quero que você faça meu post de rede social. Eu estou te contratando porque eu quero que você faça a minha campanha no Google. Isso não resolve o problema dela. Só isso não resolve. Se ela não tiver um planejamento de marketing estratégico para alcançar a audiência dela, para impactar a audiência dela, se ela não tiver um plano de marketing profissional, ela não vai conseguir o objetivo inicial dela, que é alcançar essa audiência de maneira eficiente e vender para ela. Muito bem, estamos retornando com a Luciana Duarte e estamos falando sobre um assunto muito bacana, que é a presença do digital nesse mundo de oportunidades que surge no agro agora. Luciana, você havia colocado anteriormente que muitas vezes as empresas têm uma preocupação muito grande com posicionamento de marca na internet, mas nem sempre estão preparadas para vender. Como é que as empresas do agronegócio podem aumentar as suas vendas na internet? O primeiro passo que ela deve fazer é reestruturar a sua área de marketing e fazer com que realmente essa área de marketing possa atrair oportunidades para a área de venda. Uma vez que ela reestrutura essa área de marketing tem que ter um time preparado, treinado, capacitado, para que esse mercado, então, seja de grandes oportunidades para ela. Então, a partir do momento que ela tem um time de marketing focado nisso, esse time de marketing vai fazer esse planejamento de marketing e vai atuar de maneira muito mais estratégica na área digital. Então, ele vai atuar mais estratégico nas redes sociais, ele vai fazer um site de uma maneira em que os produtos e os serviços dessa marca estejam ali preparados para serem comercializados no próprio site da empresa, e ele vai usar os canais de vendas que existem hoje, que é o contato via WhatsApp ou o contato via conference call, para potencializar a venda desses produtos. Ou seja, deveria haver ou vai haver uma estratégia para cada um desses pontos. As empresas hoje... Pode falar. Quando você falou de times de marketing, muitas empresas estão criando os seus próprios times dentro da empresa. Ao invés de contratar uma agência fora, ela procura contratar profissionais, que esses profissionais vão começar a conhecer a realidade da empresa, começar a conhecer a missão da empresa, os produtos que ela tem. A criação desses times, ela é realmente importante dentro desse contexto? Maravilha, era isso que eu ia comentar agora. As empresas hoje nos procuram, porque a X500 é uma empresa que oferece não só os treinamentos para capacitar esses profissionais na área de marketing para as redes sociais, como também a gente capacita esses profissionais a fazerem realmente o planejamento de marketing para o seu negócio. Então, as empresas com certeza vão precisar capacitar esses profissionais a partir de agora. A área de marketing vai ter que atuar de forma offline e online simultaneamente. Então, atraindo o cliente não só on como offline. E essa equipe, ela tem que estar preparada para essa nova realidade, que é o quê?
aonde está o consumidor do meu produto, em quais redes, em quais canais. E aí ela vai ter que trabalhar esses canais para conseguir atrair essas oportunidades para que a área de vendas venda para esses clientes, entendeu? Então, sim, as empresas vão precisar capacitar as suas equipes de marketing. Não vai dar para seguir adiante fazendo modelo, feijão com arroz. Ou as empresas capacitam esses profissionais, ou ela vai ficar obsoleta. Daqui em diante, o consumidor, que é o produtor rural, cada vez mais vai utilizar o canal digital para estar ou bem informado, ou pesquisando preço, ou procurando produto. Por isso que as empresas vão ter que estar mais preparadas para atender nos canais digitais esses produtores rurais. E isso passa, sim, fundamentalmente pela profissionalização do departamento de marketing. De que forma que o 5G vai impactar em todo esse processo? Sem dúvida, nós temos um problema hoje no Brasil, que é o que nós enxergamos é a internet. Hoje as empresas oferecem os sinais, mas em muitos lugares esses sinais são ruins. Eu acredito que vai ter que haver uma evolução agora das próprias fornecedoras de internet e faça com que o campo ou áreas distantes possa ter internet de qualidade, aumentando assim, inclusive, a própria, vamos dizer, a empresa de assinatura de internet, aumentando aí, por consequência, a própria penetração das empresas no campo. Hoje as empresas acabam não se preocupando em estarem muito no digital, porque elas sabem que várias regiões do Brasil não têm sinal de internet. Então o 5G vai ajudar. Vai, de certa forma, disseminar aí no campo, levando para o campo sinal de internet e fazendo com que as próprias empresas se empolguem com isso e realmente profissionalizem as suas ações no mundo digital, porque finalmente vai chegar no campo. Então eu acredito sim que o 5G vai ajudar. Ô Luciana, com toda essa importância que o agronegócio tomou, principalmente nessa época de crise, em que o agronegócio ele se tornou esse grande protagonista da economia, né? Mas não existem ainda canais específicos para o agro na internet. Vou te citar um exemplo aqui. O LinkedIn, por exemplo, ele é focado em business, mas de uma forma geral. O Instagram, ele é muito social. O Facebook, ele é muito bate-papo, muita fofoca, muita vida do dia a dia. Ele é a tia da janela de antigamente. Mas não tem canais específicos do agro, como, por exemplo, já existem hoje canais de televisão, que são voltados, toda a sua programação é voltada para o agronegócio. Por que isso não aconteceu ainda? Bom, é que, na verdade, não se pensam em redes sociais por nicho. Os idealizadores das redes sociais, eles pensam em botar uma ferramenta para funcionar, para atender a massa, e não nicho. Então, nesse sentido, o LinkedIn e propriamente o Instagram e o Facebook, eles foram pensados para atraírem usuários de todos os nichos. Né? E não há um objetivo comum de fazer algo especificamente por nicho. Existem dentro dessas plataformas, e aí talvez o mercado não saiba, grupos específicos de determinados segmentos. No próprio Facebook tem grupos de agro e no próprio LinkedIn tem grupos, entendeu? Específicos para network. A usabilidade deles é que não é comum, tá? Mas essas plataformas, elas têm sim grupos. E esses grupos, quando eles estão inseridos, eles são grupos fechados, tá? Então, assim, o Instagram é a única ferramenta, juntamente com o Twitter e até mesmo com o TikTok, que é a novidade do momento, que surgiu nessa pandemia, é que não é possível fazer grupos para se comunicar, para se falar de maneira ali segmentada, só apenas sobre água. Mas eu acho pouco provável que nasça uma ferramenta direcionada para o agro no mundo. Eu acredito ser pouco provável.
Perfeito. Porque é um investimento extremamente alto para um modelo de negócio, vamos dizer assim, específico. E mesmo o agro tendo a representação que ele tem mundial, o desenvolvimento de uma ferramenta para isso tinha que ter um objetivo extremamente comercial, ou seja, ela já teria que ser rentável. Perfeito. E aí torna-se difícil. Bom, nós estamos terminando a nossa entrevista, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o movimento X500. O que é esse movimento? Qual o objetivo dele? A X500 hoje ela lidera o movimento de tirar do amadorismo digital 500 empresas. Nós hoje queremos profissionalizar o marketing até 2022 de 500 empresas. E o nosso objetivo com isso é que essas empresas passem de fato a atuar de maneira profissional no mundo digital. Grande parte das empresas que estão hoje na internet, elas estão apenas de maneira institucional. Elas não sabem nem por onde começar a utilizar o próprio site para vender os seus produtos e os seus serviços. Então, a X500 montou uma equipe e há 2 anos ela vem profissionalizando o marketing de diversos tipos de negócios em diversos nichos da economia. Franquia, varejo, agro, indústria, ramo alimentício, diversos tipos de empresas já passaram pela X500. Nós já tiramos do amadorismo digital mais de 200 empresas no Brasil, principalmente prestadores de serviços que não sabem como potencializar ou aumentar as suas vendas, potencializar os seus canais digitais e aumentar as suas vendas utilizando o poder da internet. Luciana, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu acho que você trouxe uma luz para muita gente que não entendia a importância desse novo posicionamento da internet no agro. Com certeza você vai ajudar muitas empresas a se posicionarem melhor a partir de agora. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Divino, pela oportunidade de mostrar para todos os ouvintes da rádio Morada do Sol que realmente a pandemia vai transformar muitos negócios e a tendência é que essas empresas tenham que realmente profissionalizar o marketing e potencializar seus canais de vendas através do digital. Muito obrigada a você por essa oportunidade. Eu que agradeço. A minha entrevistada de hoje foi Luciana Duarte, que é especialista em marketing digital profissional e ela lidera um movimento chamado de X500. E nós falamos sobre o mundo digital como oportunidade de negócios no agro. Você ouviu Agro e Prosa, um bate-papo gostoso sobre assuntos interessantes do agronegócio.